Ligustrum sinense. O género Ligustrum apresenta cerca de 179 espécies. Neste caso, vamos falar do Ligustrum sinense. No Brasil, é conhecido por ligustrinho. É uma espécie nativa da China, Taiwan e Vietnã e que hoje em dia se encontra espalhado por todo o planeta. A China possui 8 tipos de climas que vão do semiárido a norte até ao subtropical de monções ao sul. O ligustro sinense prolifera em quase qualquer clima, desde que tenha umidade e a temperatura não seja inferior a 10 graus centígrados. Taiwan tem clima subtropical e o Vietnã tem clima tropical, quente e úmido. O ligustro sinense é um arbusto de folhas semicaduca que pode crescer de 2 a 7 metros. As folhas nascem opostas e medem de 2 a 7 cm de comprimento e 1 a 3 cm de largura. Dificilmente serão maiores, mas pode acontecer. As flores são brancas, com 4 lóbulos e com diâmetro entre 3,5 a 5,5 mm. As flores têm um aroma forte e agradável. Os frutos são globos com 4 a 8 mm de diâmetro e são venenosos. Repito, são venenosos. Levemente, mas são. Não existem casos graves registados, mas consta na boca do povo casos de diarreia após ingerir as suas bagas. O seu veneno é uma andromedotoxina. Também se sabe de casos de ritmo cardíaco irregular e lento, sentir-se com pouca força, algumas tonturas, suores frios, mais cedo que o normal e confusão mental. Ligustrum sinense é considerado um invasor na maior parte dos países nos quais foi introduzido nos anos 70 e adiante. As sementes são ingeridas pelos pássaros, que são imunes à toxina, e que posteriormente a distribuem através das fezes. O ligustrum sinense tem sido amplamente distribuído como bonsai e muitas vezes como planta para formar sebe. Além de resistir à maior parte dos climas não agressivos, consegue sobreviver no interior desde que se tenha cuidados básicos. A umidade para torcido no inverno e mais molhado no verão ou interiores quentes. O rápido crescimento das raízes preenche um vaso de 20 cm em cerca de 1 ano, pelo que se deve transplantar e mudar a terra a cada 2 anos. Também se considera aceitável a cada 3. Nessa altura, deve-se manter as raízes primárias e algumas das raízes mais finas. Cortam-se raízes demasiado longas, pouco saudáveis e as que teimam em crescer em profundidade. Pode-se usar quase qualquer tipo de solo, mas evitam-se alguns problemas se usarmos uma percentagem de solo mais rica em ferro. Por exemplo, um barro arenoso mais avermelhado. A mistura que uso para desenvolvimento é 25% da cadama, ou caqueira, 25% de barro arenoso, 40% de humus vegetal e 10% de areia do rio lavada, com um grão entre 3 a 5 mm. A mistura que uso em bonsai de ligustrum mais velhos e que não pretendo tanto crescimento ou desenvolvimento, 35% da cadama ou caqueira, 35% de barro arenoso, 10% de humus vegetal, 20% de areia de rio lavada, com o grão entre 3 a 5 mm. Muitas vezes chego a colocar, quer numa, quer na outra mistura, 1% de canuma. Eu te explico mais à frente na parte das doenças. Pestes e doenças. O ligustrum sinense é propício a ser infectado pela doença da podridão da raiz, chamada Fimatotrichum ou Phytotrichum. Esta doença gosta de solos calcários e um pouco alcalino, em climas quentes e secos. Sim, ouvi bem, secos. Mas quando as raízes ficam encharcadas, o fungo estabelece e percorre o interior da planta, enfraquecendo-a até à morte. Quando chega ao clima mais seco, ele prolifera. Se tem receio, pode acidificar um pouco a mistura. Basta usar algo como 1% de canuma na mistura. Canuma é mais ácida. Contudo, se não tiver, eu vou dar algumas opções. Pode usar cerca de 2 gramas de enxofre em pó para cada 10 litros de terra. Pode usar
1 grama de sulfato de alumínio na água de rega a cada 6 meses. Faço aqui um acréscimo que, caso não saibam, se usarem mais humus vegetal, o solo será um pouco mais ácido do que alcalino. Pode usar sulfato de ferro na água de rega, uma vez por mês, e este é realmente o meu preferido, uma vez que o ligustrum é apto a ficar com cloroses. Neste caso, eu costumo fazer o famoso chá de ferro, ou chá de prego, como alguns lhe chamam, e a cada mês eu faço uma rega com um pouco para ir compensando a falta de ferro. Por sua vez, isto vai-me tornar a terra mais ácida, um pouco, evitar o problema do fitotrichum. Outras doenças são o oídio e o míldio. Ambos ocorrem em ambientes fechados e úmidos. Pode evitá-lo se borrifar as folhas e ramos na primavera vegetativa e no fim do verão com cal da bordaleza. Se já estiver infectado, também pode resolvê-lo com a cal da bordaleza. Se não resultar, e após uma semana da aplicação da cal da bordaleza, se o fungo persistir, pode utilizar um antifúngico. O ligustrum sofre de clorose rapidamente. Se não tiver uma mistura adequada, deve-se complementar com um fertilizante completo, ou uma vez por mês dá chá de ferro. Acredita-se que um ligustrum vive até 50 anos na natureza. Em bonsai, contudo, já vi um com quase 80 anos nos viveiros de Sr. Pitachá. Reprodução. A grande maior parte das sementes brota sem problema, é só colocar na terra e depois colocar uma camada fina de terra por cima com não mais do que 5 mm. Regar frequentemente e manter a mistura numa umidade pano torcido. Deve-se esperar cerca de 1 a 2 meses para brotarem. Depende da maturidade das sementes. Mas é muito mais rápido se, em vez de sementes, usar estacas que chegam a enraizar muito rapidamente, em cerca de 2 semanas. Pode fazê-lo em água, simples, ou numa mistura de terra e mantê-la bastante úmida. Poda. O ligustrum suporta até mesmo poda agressiva, mas pode perder os ramos que sejam mais fracos. Se quiser que apareçam flores, não deve podar a nova ramificação até ao início do verão. Para preenchimento, deve deixar sempre 1 ou 2 cm do ramo anterior, que vai ramificar em 2. Depois é só continuar o procedimento com cada crescimento até ficar satisfeito com o resultado. Aramação. O ligustrum tem um crescimento rápido, pelo que deve retirar o arame antes que comece a marcar. Pela minha experiência, eu retiro o arame a cada 2 meses e arame no sentido oposto, se ainda for necessário. Existe a técnica de envolver o tronco ou o ramo com ráfia e só depois aramar, mas pela minha experiência é perda de tempo e a própria ráfia fica marcada. Quanto mais antigos os ramos, mais quebradiços são ao dobrar. Por isso, dobre com cuidado e lentamente. Fertilização. O ligustrum sinense não é exigente, mas deve-se fertilizar se queremos mais crescimento e quando estamos a trabalhar o preenchimento. É importante a presença de magnésio e molibdênio, assim como ao ferro. Irão ajudar a evitar a clorose. Isto acontece porque as águas são geralmente calcárias e, como referido anteriormente, o chá de ferro funciona provisoriamente para acidificar um pouco mais a terra. É tudo. Podem agradecer o vídeo vendo-o até ao fim, vendo um pouco da publicidade que de vez em quando aparece, isso ajuda o canal a crescer. Agradeço-me também partilhando o link dos vídeos nos vossos mídia, por exemplo no Facebook, Instagram ou Twitter. Também pode ajudar se na resposta a alguém que tenha uma dúvida, colocar o link para um vídeo que esteja relacionado com essa dúvida da pessoa. E, como sempre, se não está subscrito, subscreva e dê um like. Grande abraço, mantenham-se saudáveis.